Oh, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, seu amigo ou diácono Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Aleluia. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos os louvores nesta manhã. Também tenho a pretensão, se for da vontade de Deus, meus queridos irmãos, ler este livro com vocês. Eu não sei se vocês conhecem este livro. Aleluia, é um pequeno estudo, né? Fala sobre os gigantes, aleluia, da terra. E aí a gente tem várias referências dentro desse trabalho, aleluia. A gente adquiriu aí e a gente quer ler para vocês. É muito interessante, eu acho muito interessante. Eu já tenho algumas obras como Os Gigantes, o livro de Enoque e outros livros que você vai lendo e você vai aí complementando com a Bíblia Sagrada, né? Louvado seja Deus. E você vai reter aí o que é bom, o que você acha coerente para o seu crescimento, amadurecimento espiritual. E eu pretendo ler hoje, né, se for da vontade de Deus, eu quero ler este livro com vocês. Ele tem, na verdade é um estudo, né, e ele tem 33 laudas. Louvado seja Deus. Mas antes a gente vai orar e louvar aqui uns hinos, tá bom? Aleluia. Soberano Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, aleluia, de terça-feira. Pedimos, Senhor, toma frente de tudo, fala conosco através da Tua santa palavra, nos ensina, nos ajuda, Pai, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, perdoa todo o nosso pecado, nossa falta, nossa iniquidade, tudo aquilo, Senhor, que porventura falamos, pensamos ou praticamos que não te agrada, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus e liberta-nos, Senhor, das coisas que nós precisamos ainda ser libertas em nome de Jesus, para poder adentrar no teu céu, no teu reino, em nome de Jesus. Senhor. Guarda a nossa família, a nossa parentela, guarda também, ó Pai, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, de trás, de frente, de cima, de perto e de longe. Toma a nossa cidade em tuas mãos, Fortaleza, mas também toma o nosso Brasil no todo em tuas mãos, o povo brasileiro. Eu oro pelas vidas ali que teve a explosão ali em São Paulo, né, devido a uma má manutenção ali do pessoal ali de São Paulo, né, e houve uma explosão ali, muita gente saiu prejudicada, teve até um momento que eu estava assistindo o jornal, houve uma morte. Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que as pessoas responsáveis possam arcar com todo o prejuízo daquele povo em nome de Jesus. Vida não tem como arcar, não tem como trazer de volta, né? Mas o Senhor sabe, diante dos homens tem as leis, e que eles possam, ó Deus, serem, aleluia, ressarcidos por tudo aquilo que eles perderam em nome de Jesus. Pai, abençoa, visita as nossas crianças, nossos filhos, Senhor. Guarda, protege as minhas filhas em nome de Jesus. Eu oro pelos filhos alheios, que o Senhor também guarde. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pai, mãe. Eu oro por cada marido, cada esposa. Eu oro, Senhor, pelas famílias, para que o Senhor tenha misericórdia, venha trazer a paz, a união dentro do lar, nas famílias, que o marido respeite a esposa o marido, que os filhos respeitem os pais e vice-versa, em nome de Jesus. Eu oro pelo Evangelho, Senhor, verdadeiro, em nome de Jesus. Eu oro por pastores e pastoras, homens e mulheres, Senhor, que fazem a tua obra, que o Senhor esteja dando graça, dando unção, dando autoridade, em nome de Jesus. Pai, não permita que a igreja venha se perder, mas liberta a igreja de todo mal, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. Tira a igreja de meio de toda a sujeira, meu Pai, em nome de Jesus, pois o Senhor nos chamou para pregar o evangelho da salvação, ó Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz que aquele que é sujo se suje mais, mas aquele que é limpo se limpe mais. Deus,
Faça separação do joio e do trigo em nome de Jesus Cristo, Pai. Sabemos que a tua volta está bem próxima, sabemos que todas as coisas que estão acontecendo é com a tua permissão, nada está fora do teu controle, porque tu é o Deus que reina para todos sempre. Aleluia, Senhor. E tu sabe todas as coisas que têm acontecido. Abençoa os ouvintes do meu canal, os inscritos, os simpatizantes, em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu entrego minha vida nas tuas mãos e glória a Deus. Meus queridos, eu sou o Gilson, como eu disse, Diácono Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like se você quer ver vidas salvas. O meu canal é justamente, meu querido, para ensinamento, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Nos ajude aí a gente alcançar as pessoas, famílias. Ajude-nos a levar a palavra da salvação, a levar paz onde há guerra, a levar alegria onde há tristeza, a levar cura, não nossa, mas do Senhor Jesus, onde há enfermidade, seja ela espiritual, física, em nome de Jesus. Amém? E a nossa palavra, a nossa voz, a voz do Espírito Santo possa alcançar a tua alma, meu querido irmão e minha irmã, simpatizante do Evangelho, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos louvar aqui ao Senhor, meu querido. É o hino 26, Formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de belá, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Circunstantes, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres acordes aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória do além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Oh, glória a Deus. Aleluias. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a sua vida livre de pesar, e em triste lida Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar. Alma dolorosa, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com tua forte mão,
pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, e em triste lida Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando te libertará. As pisadas segues do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com tua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, e em triste lida Deus vai te guiar. Oh glória! Deus vai nos guiar, meu querido irmão. Deus vai guiar a você, Deus vai guiar a mim. Na verdade, Ele já está nos guiando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o poder, a majestade. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Oh, glória a Deus, meus queridos irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí louvamos 3 hinos. Aleluia. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus derrame graça sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que Deus derrame graça sobre a sua família, sobre a minha família. Em nome do Senhor Jesus, que Deus nos guarde, nos livre de todo mal, meu querido, meu irmão, debaixo desse céu. Que Deus nos guarde, nos livre dos homens perversos, malignos. Aleluia, que habitam essa terra. Que Deus nos livre de todo mal, de toda arapuca, de toda cilada, de tudo aquilo que o inimigo tenta armar contra a sua vida, contra a minha vida. Que Deus nos proteja em todo tempo, em nome de Jesus. Que Deus nos dê discernimento de espírito para podermos discernir o que vem de Deus e o que não vem. Aleluia, que sejamos sábios, aleluia, nas nossas escolhas e decisões, pedindo sempre a orientação de Deus para nossas vidas, em tudo aquilo que nós empreendermos fazer. Deus esteja na frente, Deus esteja orientando a mim e a você, meu querido irmão e irmã, simpatizante da palavra de Deus. Não deixe as pessoas tomarem decisão pela sua vida, mas tome a frente, peça a Deus a direção, peça a Deus o auxílio, a resposta. Pois quando a gente começa a meditar na palavra e olhamos, a gente vê que as pessoas, os homens de Deus, eles, quando iam empreender algo, sair para a batalha, tomar alguma decisão,
eles buscavam a direção de Deus e não de homens. Então nós temos que tomar a direção, pedir a direção a Deus em tudo aquilo que nós vamos empreender, porque Deus ele sabe qual é o melhor para mim e qual é o melhor para você, meu querido irmão. Não se deixe manipular por ninguém, aleluia, mas deixe o Espírito Santo de Deus orientar você em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Meus queridos, como eu falei, né, a gente vai ler aqui este livro, né, tem como a capa Os Gigantes, Ricardo Marx é o nome, e a gente vai ver aí, são 33 laudas, né, é uma apostila, na verdade, acredito eu, que seja um estudo, uma pesquisa. Aí aqui a gente tem o sumário, veja o sumário, e aí no sumário tem assim, os dias de Noé, quem eram os filhos de Deus, mutação, DNA, os anjos caídos, o livro de Enoque, Gigal, Refaim, aí tem conclusão final e sobre o autor, aleluia. E aí a gente começa aqui com os dias de Noé. Eu vou tentar ler esse livro hoje todo, esse estudo. Se não der tempo, eu vou dividir ele, irmão. Tá certo? Louvado seja Deus. Então, nós começamos aqui com os dias de Noé. Para entender a questão dos gigantes, nefilins, e sua relação com o dilúvio, devemos compreender o que acontecia no mundo nos dias que antecederam o dilúvio. Veja, sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que lhe escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Destruirei a face da terra, o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu. Faze para ti uma arca de madeira, porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida, tudo o que há na terra expiará. Gênesis capítulo 6. Você vai ler Gênesis, você vai ver esta fala de Deus para Noé. Quando Deus, ele vê a corrupção ali dos homens, então ele determina que Noé construa uma arca, e Noé, ele vai pregar ali durante um tempo, as pessoas não vão se converter, e vai ser só ele e a sua família que vai ser salva, 8 pessoas, e alguns animais que Deus ali faz uma seleção de macho e fêmea, não são todos os animais que entram na arca, e vem o dilúvio e acaba com aquela geração ali, louvado seja Deus, devido à corrupção do homem, ao pecado que estava ali. E quem eram os filhos dos homens? Nós vamos entender isso e o motivo do dilúvio. O termo traduzido como os filhos de Deus significa no hebraico Binai, Rai Elohim, filho de Elohim, no Antigo Testamento. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Jó, capítulo 2, verso 1. Ou seja, os filhos de Deus eram os anjos, e Satanás estava entre eles na terra. Satanás gira em volta da terra, observando os atos dos homens, para somar acusações contra os homens. Eles foram criados antes da fundação do mundo. Satanás é chamado da estrela da alva, ou seja, o planeta Vênus, que pelo raiar da manhã recebe o maior brilho do sol. O planeta Vênus, chamado de Eleu, o portador da luz. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó, capítulo 38, verso 5 até o 7. Os filhos de Deus significa no hebraico Bnai Elohim, filhos de Elohim. Este é um termo usado no Antigo Testamento para se referir aos anjos do Antigo Testamento. Se os filhos de Deus fossem os filhos de Sete, que se relacionaram com os filhos de Caim, isso jamais geraria uma raça de gigantes. Nefilins é uma palavra hebraica traduzida da Bíblia hebraica como gigantes. Porém, a palavra Nefilim não quer dizer gigantes. Ela vem da raiz Nafal, que significa os caídos ou nascidos da terra. E a maioria das versões modernas da Bíblia não traduziram a palavra Nefilim. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, verso 4. Aí a gente tem aqui uma escultura do Nefilim de Gigamel, Museu de Londres. Veja aí uma escultura deste Deus, desse gigante, lá no Museu de Londres. Existe. Aleluia. É uma escultura de um Nefilim. A mutação do DNA. Esta raça só poderia ter surgido de uma mistura sobrenatural de DNA angelical com o DNA humano. Havia gigantes na Terra antes e também depois. Antes por quê? Porque certamente os anjos caídos já estavam a fazer experimentos proibidos, e depois, quando eles passaram a copular com as mulheres da terra. E o restante de Gileade, como também todo o Baçã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, por todo o Baçã, se chamava a terra dos gigantes. Deuteronômio, capítulo 3, verso 13. Aqueles anjos caídos geraram esta raça degenerada de gigantes, quando tiveram relações sexuais com as mulheres da humanidade e tiveram filhos com elas, homens fortes e poderosos, que se tornaram os valentes da antiguidade, guerreiros famosos como os chamados semideuses da Grécia, os titãs,
Provavelmente esses mitos gregos surgiram dos nefilins. Mas Deus reduziu o tempo de vida dos homens, impedindo que eles tivessem tanto tempo na terra, pois semideuses seria quase que imortal pelo seu longo tempo de vida. E os dias dos homens passou a ser 120 anos. O fim desta raça que encheu o mundo de violência e destruição chegou com o dilúvio. Então veja, meu querido, que Deus, esses anjos caídos, Deus destrói eles com o dilúvio. E Deus então dá uma determinação da idade ao homem até 120 anos. Porque eles, como semideuses, meus queridos, eles seriam quase imortais e viveriam aí para sempre, degenerando a terra e os seres humanos. Segundo esse estudo. Agora vamos para os anjos caídos. Além disso, Deus não perdoou os anjos que pecaram. Ele os aprisionou, eles no Tártaro e no abismo da terra até o dia do juízo final. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, oito pessoas, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Toda esta citação concordam com as profecias do livro de Enoque, um profeta da 7ª geração de Adão. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, capítulo 11, verso 5. E destes profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer o juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, capítulo 1, verso 14 e verso 15. O livro de Enoque. No livro de Enoque, capítulo 7, narra exatamente a inclinação dos filhos de Deus com as mulheres da terra, esses anjos chamados sentinelas. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os vigilantes ou sentinelas, os filhos do céu, viram-nas e namoraram-se delas, dizendo uns aos outros: Vinde e selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então o seu líder Samaiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor na realização deste empreendimento e que só eu sofrerei por este tão grave crime. Mas eles responderam e disseram: Nós todos juramos, e amarraram-se por mútuo juramento que não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou se uniram por mútuo juramento. Todo o seu número eram 200, que nos dias de Jared desceram do topo do monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado de Hermon,
maldição, porque eles tinham jurado sobre ele e amarraram-se por mútuo juramento. E esses são os nomes de seus chefes. Meus queridos, alguns nomes aqui são meio complicados, né? Se vocês me verem pronunciar errado, eu vou colocar aí, vou tentar ler. E esses são os nomes de seus chefes. Samaiasa, que era o seu líder, Uracabaramel, Aquiebel, Tamuel, Remiel, Dael, Asqueel, Zaraquineal, Azael, Armés, Batraal, Anané, Zazebé, Sanzavel, Ertael, Turel, Yormiael, Aziaal. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres compreenderam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir, pecar contra pássaros, animais, répteis, peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. No capítulo de Enoque 8, diz também que estes anjos passaram a ensinar aos homens os segredos dos céus e da terra, magia, astrologia, ocultismo. Além disso, Azazel ensinou aos homens a fazerem a espada, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos, a manufatura de ornamentos, braceletes, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo de selecionado de pedras preciosas e de toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amarazaque ensinou todos os sortilégios e divisões de raízes. Armenes ensinou a solução dos sortilégios, feitiçarias. Barcael ensinou os observadores das estrelas, astrologia. Arquibeel ensinou sinais. Daniel ensinou astronomia. Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Gigael, Refaim era o tipo de centro. Gigal e Refaim era o tipo de centro astronômico construído pelos nefilins. Refaim estava relacionado à inovação de potestades, a deusa Astarote, que é a esposa de Moloque, o deus Saturno, o senhor dos anéis, e a torre de Babel também era um portal estelar e astrônomico que envolvia a adoração a deuses pagãos. Como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote, em Edrei. Josué 12, 4.
e Refaim. Em Gigal, Refaim, eles já possuíam avançados sistemas astronômicos para observar o sistema solar. Já conheciam com muita profundidade o planeta Saturno, que o homem moderno conheceu somente depois dos anos 50. Os babilônicos já o conheciam há milhares de anos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Deuteronômio capítulo 1, verso 28. Todo o reino de Og e Bassã, que reinou em Astarote, em Edrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Josué, capítulo 13, verso 12. A região de Gigal, Refaim, se chama Astarote, Carnaim, como mostra o mapa. Veja este pequeno mapa aqui, meus queridos. Vou trazer aqui para vocês, olha, fazer aqui uma... Veja algumas referências e nomes diferentes dados a estas raças de gigantes descendentes dos Nefilins. Refaíns é o 14º ano, e ao 14º ano veio Kedor Laomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins em Aan, e aos Emins, 3 metros, salve Keriataim. Gênesis 14, verso 5. Anaquins, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Número capítulo 13, verso 33. Emim, os Emins dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Deuteronômio capítulo 2, verso 10 e 11. Na Bíblia há diversas citações que apresentam a força e a altura destes gigantes. Porque só Og, rei de Bassã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 400 côvados a sua largura, pelos côvados do homem. Deuteronômio capítulo 3, verso 1 ao 7 e o verso 11. É interessante que no livro do Jubileu, esses anjos tinham uma missão. Eles desceram para evangelizar os homens, fazendo com que retornassem ao caminho de Deus. Nos jubileus, os anjos do Senhor, aqueles que são chamados de vigilantes, não desceram por causa de seu desejo pelas filhas de homens. Antes, Deus os envia para instruir os filhos dos homens a fazer juramento e retidão na terra. Livro dos Jubileus 4, versos 15 e 16. Só então eles pecaram, ou profanando-se com as filhas dos homens. O livro dos Jubileus é o 6º apócrifo, que relata a história da criação do mundo e de Adão e de Eva, até após a queda. Também narra a história dos personagens bíblicos encontrados em Gênesis, com detalhes adicionais, principalmente com relação aos 3 patriarcas de Israel, até o nascimento de Moisés. É um antigo trabalho judaico religioso de 50 capítulos.
Este relato dos jubileus faz sentido com os capítulos, com aquilo que o apóstolo Paulo disse em Hebreus. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão, desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Hebreus capítulo 2, verso 1 ao 3. Os anjos que pecaram não foram perdoados por Deus, mas foram aprisionados até o dia do juízo final no Tártaro, inferno. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5. Os seres humanos continuaram a praticar a magia e o ocultismo, ensinando pelos anjos caídos. Por isso, a prática de bruxaria, o espiritismo até hoje é proibida na Bíblia. Como apresentado no livro de Enoque, os anjos corromperam a humanidade ensinando a alta magia, fórmulas mágicas e o uso de símbolos como pentagrama, hexagrama, presente no culto de Moloch, que Astarote. Pois muitos questionam se os anjos caídos foram aprisionados, como eles ainda agem no mundo. Mas a Bíblia declara que eles são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e ainda são invocados por homens através do sistema planetário e astrológico. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e indo após contra a carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas capítulo 1, verso 6 e 7. Conclusão, meus queridos. Eu vou ler aqui a conclusão deste trabalho. Este estudo foi apenas uma introdução ao assunto sobre os gigantes, revelado que, de fato, os gigantes existiram. Se deseja, aqui algumas considerações, Se deseja conhecer mais sobre o assunto, leia o livro Os Nefilins, onde apresento um estudo mais completo sobre este assunto. Disponível na Amazon. Aqui, quem estiver interessado, vá lá. O livro não é meu querido. Eu estou apenas lendo esse trabalho porque achei muito interessante, e quis trazer para vocês aí do canal Comunidade dos Discípulos. Aleluia. Sobre o autor, a pessoa que pesquisou, o nome dele é Ricardo Max, é professor, pesquisador, autodidata e entre as suas várias atividades, adora escrever sobre espiritualidade e religião, mas seu interesse não se restringe ao campo da religião e espiritualidade. Escreve também cantos, poesias, romances e outros textos diversificados da literatura. E aí ele tem aqui outras obras, do autor: Matrix, o Despertar, Simbologia Secreta das Mãos, A Física Quântica de Jesus, A Dimensão do Espírito, A Seita Secreta, Os Sete Pecados, Viagem Astrais,
Os Segredos de Walt Disney, A Chave de Abraão. É alguns dos trabalhos desse autor, né? Louvado seja Deus. Aí, meu querido, eu li esse pequeno trabalho aqui, mas a conclusão é você quem vai tirar, se você crê ou não nos anjos, né? Que esses anjos caídos, eles eram gigantes, eles coabitaram ou não com as filhas de Deus, com os filhos dos homens, né? E é você quem vai tirar a conclusão. Eu não posso tirar a conclusão para você. Eu só achei interessante esse trabalho e quis trazer à tona. Você veja que há referências bíblicas, né, que realmente demonstram a existência desses gigantes. Você acredita que você é um leitor da palavra de Deus e já prestou atenção nas páginas da Bíblia, da palavra de Deus, que existe realmente referência sobre esses gigantes que habitaram aí o nosso planeta Terra. Louvado seja Deus. E aí a gente só tem que pedir a Deus direção, discernimento para entender, né? Existem outros livros, né? Dentro da congregação, no meio evangélico, não se fala muito sobre esses livros, né? Apócrifos. Creio que não há muito interesse de muitos irmãos e também não há muito interesse de certos pastores em passar esse conhecimento, de ensinar sobre isso. Mas aí você tira as suas próprias conclusões. Eu tenho esse trabalho aqui que, né, eu adquiri. Eu tenho também um livro de Enoque, né, que eu comprei o livro. E tem outros livros também que eu tenho referente aos apocríficos, né? Eu tenho uma Bíblia, né, católica, que ela vai falar sobre alguns livros, Macabeus, Judite, livro de sabedoria. Então tem muita coisa falando. É bom como para ter conhecimento, né, irmão, das coisas históricas aí, porque foram livros que a Igreja Católica ela extinguiu, né? Tirou quando foi fazer ali o cânon da palavra de Deus, o que era inspiração, o que era inspirado e o que não era, né? Mas tem coisas que se correlacionam com a palavra de Deus, com a Bíblia que nós temos, né? E a gente deve pedir a Deus o discernimento, tá certo? Aqui foi mais como eu li mais para a gente ter um pouco mais de conhecimento, né? Tá certo? Então vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã. Nós te agradecemos por este mês de maio. Nós te agradecemos pelo ano de 2026. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo vestir, pelo calçar, pela moradia. Nós te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos dá dia após dia, Senhor, noite após noite. Nós te agradecemos pela família que temos, esposas, filhas. Nós te agradecemos pela nossa parentela. Nós te agradecemos pela cidade onde moramos, o país, o Brasil. Nós te agradecemos pela vida dos nossos entes queridos. Nós te agradecemos, Pai, pela vida dos nossos vizinhos. Nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade de acordar, de novamente buscar a tua face, pedir o teu perdão, a tua misericórdia, de estar aqui, Senhor, para nos pedir a Ti o perdão e pedir a Ti que o Senhor nos purifique, nos faça, Senhor, pessoas melhores do que nós somos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, perdoa nossos pecados, pecados dos nossos semelhantes. Em nome de Jesus, nos capacita, nos dê discernimento de espírito. Ó Senhor, cuida de nós, cuida dos nossos, Senhor, cuida também dos nossos vizinhos. Toma aquele em Tuas mãos que querem o nosso mal, nossa queda, que querem nos prejudicar. Entregamos nas Tuas mãos, pedimos a convenção dessas vidas em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, a nossa liderança política, o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Alckmin e a parentela de cada um deles. Abençoa, Senhor, os políticos. Pai, toma o Brasil em Tuas mãos, livra o Brasil dos políticos corruptos, fraudulentos que estão aí, meu Pai, que roubaram, que fraudaram. Deus, não permita que nenhum deles fique impune, mas que eles paguem pelos crimes que cometeram, meu Pai. Independente
independente de quem quer que seja, se seja crente ou não, meu Pai, se roubou, Senhor, se fraudou, que eles paguem pelos crimes que cometeram. Usa, Senhor, as autoridades competentes, meu Pai, para agir de forma, Senhor, justa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para prender essas pessoas, que nenhum deles fique impune e que tudo aquilo que eles roubaram, Senhor, do povo, do país, eles venham devolver, ó Pai, em nome de Jesus, mas paguem pelo ato, pelo o roubo que cometeram, em o nome de Jesus. Abençoa as eleições de outubro, Senhor, toma a frente, repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Pai, visita ali, envia homens e mulheres, meu Pai, para poder evangelizar ali nos hospitais, nos presídios, os evangelismos urbanos, nas ruas, ó Deus, nas praças, que o Senhor possa usar a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa congregação, abençoa o nosso pastor, abençoa os irmãos da igreja, abençoa aqui a minha rua, Senhor, o meu bairro, em nome de Jesus. Dê graça, abençoa o presente e o futuro das minhas filhas. Guarda, livra minha esposa, minha mãe, nossa parentela, por parte da família da minha esposa, por parte da minha família. Eu peço que os Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, dá-me graça, dá-me virtude, ajuda-me, segura na minha mão, me livre de todo o mal, tentação, cilada, armadilha do inimigo, em nome de Jesus. Pai, derrama da tua unção na minha vida, me ajuda a ser uma pessoa melhor, santifica-me, vivifica-me pelo poder da palavra, da oração, em nome de Jesus, repreenda todo o mal contra mim. Lá, Senhor, em nome de Jesus, levanta uma muralha de fogo aqui ao meu lar, ao redor do meu lar, e nos guarda de dia, de manhã, de tarde, de noite, nas madrugada, em nome de Jesus, nos livra da bala perdida do homem perverso, maligno, enganador, fraudulento, no nome de Jesus, amém. Abençoa, Pai, o Brasil. Acampa teus anjos nas fronteiras do Brasil. Acampa teus anjos, meu Pai, nos quatro cantos, meu Pai, do território brasileiro. Em nome de Jesus, frustra os planos dos perversos contra o povo, contra a nação brasileira, meu Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, irmã simpatizante aí da palavra de Deus. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, nos ajude a levar a palavra de Deus em nome de Jesus. Comunidade dos discípulos. Esse é o seu canal, é o meu canal, é o nosso canal para a bênção das nossas vidas em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.